Palestra, né? Mas eu fugi de palestra, falei, vou ser um bate-papo. Agora que a gente fala em bate-papo, não tem bate-papo de uma pessoa com ela mesma, né? Então a ideia é que vocês me interrompam o tempo todo, levantando a postura com dúvida e conversem mesmo. Só que para isso acontecer, não é obrigado a fazer isso, né? Eu vou falando aqui. Falar de algo que de alguma forma possa ser algo que acontece com a gente. Porque falar sobre imortalidade da alma, falar sobre os mundos habitados ou qualquer outro tema da doutrina espírita, às vezes depende de muito conhecimento e às vezes a gente fica impedido de conversar ou bater papo a respeito. Então eu escolhi um tema aqui, é óbvio que eu vou puxar para o lado da doutrina espírita, né? Baseado na doutrina de Kardec, que é o seguinte: o tema é esse aqui do nosso bate-papo. Nada dá certo na minha vida. Certamente alguém, a maioria aqui, em algum momento, disse que nada dá certo na minha vida. Eu tento, eu faço de tudo para dar certo, eu me aplico, eu estudo, eu trabalho, eu faço, aí eu tenho alguém que me desestimula, tem alguma coisa que acontece na vida e olha que tudo que eu faço não dá certo. Olha que eu tento. Esse é o nosso tempo. Mas para isso é importante a gente centralizar, né, a nossa cabeça aqui, acalmar nossos corações, fazendo uma prece de abertura, pedindo licença à equipe espiritual que aqui se encontra. Muitos estão presentes no sentido de ouvir o que nós temos a dizer e a compartilhar. Pedir licença para a equipe espiritual aqui, que já nos recebeu bem, que nos abençoe sempre em nome de Jesus. Que possamos receber com tranquilidade esse carinho, esse abraço, e que essa luz perdure toda a semana, para que a gente possa, durante a semana toda, fazer a coisa certa, caminhar com segurança, sempre com fé, confiando na sabedoria divina. Que assim seja. Então, como é que é o tema? Nada dá certo na minha vida. Então, cada um de vocês deve ter pensado alguma coisa que não deu certo naquilo que você pretendia fazer. Em geral, para que as coisas deem certo, o que você precisa fazer? Planejar. Você precisa ter um plano com um objetivo, o que eu preciso fazer daqui a 1 ano, daqui 2, vou fazer uma viagem, como é que eu vou, se vai num carro, se vai mais, se vai ter mais gente ou não, se a viagem é longa ou não, se é de ônibus ou não, ou parte de ônibus, parte de trem, parte de carro. Eu tenho que fazer um planejamento, correto? Então, tudo na vida a gente faz um planejamento. De alguma forma, você sabe de onde você vai sair, e você sabe para onde você vai chegar. Uma coisa que é certa na vida, a gente sabe de onde a gente saiu, porque a gente nasceu, reencarnamos, a gente nasceu. Certamente nós vamos desencarnar. Perfeito? A gente sabe de onde a gente veio e sabe para onde a gente vai. Para uma nova vida no plano espiritual. E nesse caminho vai acontecer um monte de coisa, baseado principalmente nos planos, naquilo que a gente planejou para estar aqui. E note que esse planejamento não é tão dia a dia, né? Planejar dia a dia, porque senão haja um planejamento. Quem vive 100 anos vai saber quantos dias ele tem. 100 anos são muitos dias. Quantas horas são 100 anos? Quantos minutos? A gente não tem essa capacidade de fazer esse planejamento minuto a minuto, mas sim dividir a nossa vida de tal modo que eu consiga planejar as coisas no dia a dia. Eu posso conseguir planejar o meu dia de amanhã, que horas que eu vou despertar, se eu preciso acordar mais cedo ou não, e como fazer esse meu planejamento para que as coisas deem certo conforme as minhas responsabilidades que eu tenho amanhã. E depois de amanhã? Depois de amanhã não dá, porque tem coisas para fazer ainda amanhã. Então, esperar o depois de amanhã para que hoje consiga planejar o que é que eu pretendo fazer. Mesmo assim, você
em fazendo aquilo que você planejou, sempre acontecem coisas que parecem impedir que dê certo. E cada um de vocês sabe o que pode acontecer que deu errado. Aquele dia que você acordou com dor de cabeça, não dormiu bem, já atrasou porque o celular ou o despertador não tocou, já mudou o seu plano do que você tinha organizado inicialmente. E de alguma forma a coisa vai ter que dar certo durante, no que você for fazer, para que você atinja o seu objetivo daquilo que você planejou para o dia seguinte. Então, apesar de ser importante você organizar suas ideias, imagina organizar os seus sonhos. Você tem sempre um sonho que você deseja incansavelmente. Um sonho daqui 3, 4 anos, quero visitar o meu filho que mora no exterior, ou eu quero ir para o exterior, quero fazer uma viagem fora, que eu já conheço o Brasil, ou algum outro emprego que eu preciso fazer. Estar ali, de alguma forma, até hoje eu não consigo, mas eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, fazer uma série de coisas antes para atingir aquele objetivo. Tá? Com o que eu trabalho em casa, sei cozinhar bem, talvez com isso eu saiba fazer o quê? Uma marmitaria, vender alguma coisinha para poder ter o meu sustento, e de alguma forma você se planeja para acontecer aquilo. Só que tem um durante, entre o início do planejamento e atingir o seu objetivo, muita coisa pode acontecer. Perfeito? Óbvio, quem não planeja nada, acorda de manhã, não sabe o que vai fazer, não sabe o que precisa para ele, não sabe que sonho que ele deseja, nem a espiritualidade vai se dignar a ajudar. Porque se você não sabe o que você quer, é sinal de que você não precisa de nada. Se você não precisa de nada, a espiritualidade vai impor a você um sonho a ser realizado para você quem tem que saber. Então, nesse caso, quem não quer saber de nada da vida, então, de alguma forma, não tem planejamento. Nem a espiritualidade tem condições de fazer essa ajuda. Mas quem planeja, acontece uma série de coisas que não está no domínio dela ajudar. Então, tem coisas que são importantes para se fazer, e tem coisas que, de alguma forma, você controla para você fazer. Algumas você controla e não são importantes. Algumas são importantes, mas você não tem controle. Para eu planejar a minha vida, eu tenho que saber o que é importante e o que é que eu consigo controlar ao mesmo tempo. Se é coisa importante eu não controlo, descarta. Mas é um sonho que eu quero realizar. Nesse momento você não tem controle sobre aquilo. Uma viagem que eu quero fazer, é uma faculdade que eu quero prestar, mas peraí, você está no primeiro ano lá do ensino médio. Peraí, você tem mais o segundo ano, o terceiro ano, prestar um Enem, vestibular, etc. Então tem um caminho ainda a percorrer. Então, dentro daquilo que é importante, mas eu consigo controlar, perfeito. Então é uma pequena faixa de coisas que a gente consegue planejar. Aí alguém vai chegar e falar assim: poxa, mas eu planejo e as coisas continuam dando errado para mim. Tem duas coisas aí. Tem gente que vai chegar e vai falar o quê? Espiritualidade, tem alguém que não deixa a coisa dar certa, etc. Vai falar que é do lado espiritual. Tem gente que vai falar que é do lado material mesmo. Que o meu chefe não deixa, ou determinada coisa eu preciso de um empréstimo, mas não consigo pedir um empréstimo, etc. Então tem os dois lados, o lado material da nossa vida aqui e o lado espiritual. Dentro da nossa vida aqui, eu não posso, mesmo que eu tenha alguma dificuldade para fazer o meu planejamento, transcorrer a minha vida até atingir o meu objetivo, eu não posso me esmorecer e me deixar vencer pelas dificuldades do dia a dia. É um ônibus que atrasou, ou aquele despertador que não tocou, ou a dor de cabeça qual você tem logo que acordou, ou você idealiza, nossa, amanhã vai estar um dia lindo, chove, faz frio, vento e não está legal para você, porque você esperava que o dia tivesse sol, não tivesse nem calor, não tivesse frio, não tivesse ventando, porque é a minha chance agora de
fazer entrevista para o emprego que eu vou conseguir, mas começou o dia caindo o maior temporal. Ou seja, tem coisas que a gente pode controlar, tem coisas que não. Materialmente, tem coisas que não dá para controlar. O clima, por exemplo, você idealiza uma coisa tão inadmissível, tem que fazer sol amanhã, mas não pode fazer calor, vai chover e fazer frio. Você controla isso? Não. O que você vai fazer? Vai ter que dar um jeito de se adaptar, de aprender a enfrentar esse tipo de desafio. Ele não pode deixar, você não pode se deixar abalar por isso, justamente porque você tem um objetivo, você tem um horário a cumprir, etc. Certo? Então, na realidade, o que acontece com a nossa vida aqui? A depender daquilo que a gente planejou antes da gente encarnar, ela toma caminhos próprios. A vida, por natureza, ela vai nos ensinar sempre. Como é que a gente aprende? Errando. Quem erra é porque tentou fazer de alguma forma. Fez uma forma, errou e não é desse jeito. Aprendeu a já não fazer daquele jeito. E consegue, através do erro, aprender. Através de desafios, obstáculos a vencer, você ganha conhecimento para poder superar esses desafios, superar esses obstáculos. E a aprendizagem é sempre contínua, significa que num próximo obstáculo semelhante ao anterior, você vai passar fácil, você sabe lidar com o problema. E saber lidar com o problema, para quem planeja, faz parte do planejamento. Você não vai planejar tudo bonitinho, sabendo que pode ter coisas que não dependem de você. No entanto, você planeja bonitinho, tudo controladinho. Se chover não tem problema, se fizer sol, ótimo, está tudo bonitinho. Mesmo assim, como é o título lá, nada dá certo na minha vida. Tem gente que fala, não dá certo não tenho sorte. Tem que tomar cuidado, né? Porque tem gente que joga a sua vida na sorte, falando, não, agora esse meu programa vai dar certo. Tem uma cartada aqui, uma cartada final, como se fosse um jogo de baralhos, né? E quando se fala de jogo é sorte ou azar. E eu tenho uma cartada final. Isso é ruim, porque a vida não depende de sorte ou azar, porque a vida todo mundo ganha, na medida daquilo que você merece ou você precisa conquistar. No jogo, alguém vai ganhar, fatalmente alguém vai perder. E quem perde, às vezes, perde tudo. Na vida, não tem ninguém que perde, muito menos perder tudo. No mínimo, ganhou em aprendizado, no mínimo, ganhou em conhecimento, no mínimo, ganhou em experiência. No jogo ou na sorte, isso não tem. Então, você jogar a tua vida como se fosse a questão de sorte ou azar, falta sorte, não. Mas uma coisa continua não dando certo na minha vida. Aí você vai com a sua fé, você vai desistindo e vai falar, não, dessa vez Deus há de querer esse projeto para mim. Deus sabe o que vai fazer. Dessa vez eu vou profetizar. Estou profetizando, Jesus está pegando aquilo lá para mim. Eu vou ganhar aquilo, eu vou conseguir executar esse meu plano e vai dar certo. Outro problema, porque eu não posso, na minha sincera opinião, atribuir a Jesus, ou a Deus, ou ao meu anjo da guarda, ou ao meu protetor, a responsabilidade da minha vida. O meu CPF, pessoa física, o meu CNPJ, uma empresa que eu tenho, uma lojinha que eu tenho, as minhas responsabilidades no meu emprego, onde eu trabalho, em casa, seja lá o que for, é de minha responsabilidade. Deus não vai ter condição de decidir por você no seu dia a dia. O que ele tem condições de fazer? Dar suporte, dar força para você, para suportar a carga do dia a dia, dar esperança, te dar felicidade nos momentos mais diferentes e estranhos, né? Às vezes uma comédia que você assiste na TV, algum fato que te faz dar risada e faz você renovar suas energias. Isso sim, ele é capaz de municiar a gente. Agora, não atribuir a Deus ou à equipe espiritual o fato de minhas responsabilidades no dia a dia. Muita gente às vezes chega, né, em consulta, né, com
as nossas entidades aqui. Eu sempre cito o Frei Toninho, o Bovelli está presente, apesar do irmão que não estar aqui. Ele é um aconselhador, uma entidade que você vai lá e pede conselho. Ele jamais vai trazer a solução para você. Jamais ele vai chegar para você fazer assim ou assado. Ele não, se assim fizer, vai estar desrespeitando a sua individualidade, as suas escolhas, a sua característica e a sua vida, da maneira como você a conduz. Ele não vai chegar a você e fazer assim ou assado. Ele vai te dar orientação. Vai pedir para você ter calma, está desesperado, reze, e assim você acredite que a coisa vai dar certo. Só que tem gente que faz o quê? Tropecei na rua, tem algum obsessor que de alguma forma me empurrou. Não, foi aquela pedra. Aí cai de novo, tropeça, cai de novo, fala, não, tem um obsessor, vem para cá, vou conversar com a entidade, porque eu tenho que tirar esse obsessor, que esse obsessor está me empurrando. Aí eu vou pensar ao meu lado, né, de cientista, falar, bom, uma pessoa, dependendo da idade, com o avançar da idade, a gente caminha de uma maneira diferente de quando a gente era criança. Quando era criança, a gente levanta bem o pé do chão. Com o avanço da idade, hoje a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior, é natural que o nosso corpo quase que arraste o pé no chão. É natural. Num piso liso, você nem percebe, mas passa o quê? 2 milímetros do chão. A pessoa não vai andar fazendo um passo, levantando o joelho. É natural. E é natural que tropece. É natural que uma pessoa idosa, depois dos seus 65, 70 anos, aí já começam a me incluir aí, que começa o quê? Procurar corrimão para subir dessa escada. Aliás, tem escada, peguem no corrimão. Tem tapete? Olha no chão, vê se tem tapete, degrau, etc, etc. Por quê? É natural do envelhecimento. Tem problema nenhum isso, é biológico, fisiológico. Tem nada a ver com o obsessor que me empurrou. Para você atribuir isso a ele, poxa, ele não está fazendo nada e você está dando a ele, poxa, olha, ele conseguiu, ele falou, não faço nada e ele atribui a mim aquela tarefa. Não, muito pelo contrário. A decisão é sempre nossa, e quando as coisas dão certo e que dentro da superação dos obstáculos, a vitória passa a ser sua. Você aprendeu a superar as dificuldades, você teve condições de avançar e, de alguma forma, fazer com que a coisa desse certo e chegar no seu objetivo final, dentro do seu planejamento inicial. Qualquer sensação de fracasso a gente sempre tem, poxa, não deu certo mesmo chegando ali, não foi do jeito que eu quis, etc, etc. A gente tem que tomar cuidado, porque a sensação de fracasso, por vezes ela vem porque a gente se compara com os outros. O que é bom para outros, não necessariamente é bom para mim, e o que é bom para mim, não necessariamente é bom para os outros. E nessa comparação, o que ele conseguiu, você não sabe como ele conseguiu, quais foram os obstáculos que ele teve na trajetória. Você tem a sua trajetória, a sua vida. Então, a gente, na comparação com os outros, a gente tem a sensação de fracasso. Então, evitar comparação com os outros. Ninguém é melhor ou pior que a gente. Expectativa não correspondida. Às vezes você espera mais do que deveria. Poxa, não é bem isso que eu gostaria de conseguir, eu quero mais. Então você cria uma expectativa falsa de algo para além das suas possibilidades. Isso gera o quê? A sensação de frustração. Poxa, eu não estou conseguindo avançar. E a dificuldade, né? A sensação de fracasso, às vezes vem pela dificuldade que a gente tem em reconhecer que a viagem, que a trajetória, a caminhada do início ao fim, do início do plano até o fim do plano, é muito mais importante do que chegar lá. Como você fazer uma viagem? Fazer uma viagem de carro vai levar 11 horas de carro. Eu conheço gente que não quer nem saber, vai fazer em 10 horas de carro.
que 11 horas? Ah, não, vou fazer em 11 porque eu quero chegar logo lá. Não curta a estrada, não vê paisagem, não para nem para fazer xixi, nem para tomar um cafezinho, só para abastecer e vai embora porque ele quer chegar logo. Perdeu a oportunidade de conhecer cidades no meio, pessoas. Aí tem um trajeto lá, você tem horário todo, tem uma reforma da estrada, está em obra, tudo, e a pessoa fica apavorada e aflita porque não está chegando lá, não vai fazer a viagem em 10 horas. Na vida é a mesma coisa, se a gente tem o início, que é encarnar, e vamos desencarnar, vai saber quando. Se você não curtiu durante, passa rapidinho. Então vamos curtir durante mesmo os obstáculos, tá? Se algo está errado, é óbvio que a gente, como humano, a gente vai ter uma fé, uma confiança um pouquinho mais enfraquecida. Vai chegar ao ponto de falar, poxa, Deus está dando as costas para mim. Eu sempre acho que, poxa, eu mereceria isso e eu não estou conseguindo. O que eu estou querendo vencer, não estou conseguindo realizar. Então a gente tem que ficar atento para isso não acontecer com a gente. Confie que aquele obstáculo, aquela coisa ruim que tem acontecido, quando você fala que nada dá certo, na realidade são caminhos que a vida toma para poder chegar no seu objetivo. Certo? E é necessário fazer isso, que nem o rio Tietê nasce pertinho do Oceano Atlântico, só tem que atravessar a Serra do Mar, né? Mas não dá para ele subir a serra. Ele faz o quê? Vai para o interior do estado de São Paulo, vai desaguar longe, vai cair lá na Rio da Prata, lá na Argentina. Por quê? É o caminho para ele poder chegar lá no oceano. Só que para isso ele vai fazendo várias coisas, vai conhecendo pessoas, fatos e vai crescendo, crescendo, crescendo. E é isso que a gente tem que fazer. Aí eu falei que você está conversando com uma entidade, por exemplo, vamos dizer que você tem essa questão, e essa entidade ou alguém chega para você e fala que, olha, às vezes acontece isso na reunião mediúnica, né? Olha, fica tranquilo que isso vai dar certo. Vê uma mensagem, você fala, nossa, essa mensagem é para mim, dependendo da descrição que o médium fez, fala, não, é para você mesmo. Ô José, olha, isso aqui é para você, fica tranquilo que aqui está dizendo que vai dar certo, não dá informação nenhuma. Todo mundo gostaria de receber uma mensagem dessa, certo? Mas ainda, vamos dizer que ela chegue e fale mais detalhes. Aí você fala, nossa, mas esse é um sonho que eu quero mesmo realizar. É o que todo mundo gostaria de ouvir, não é? Eu acho o seguinte, se eu gosto de ouvir, gostaria que fosse realizado. Para ser realizado, tem que confiar e saber que nós temos uma alma imortal. Eu acredito em reencarnação. Porque não adianta eu ouvir isso como sendo algo espetacular, alguém que vai estar adivinhando como vai ser a minha vida e acreditar por acreditar. Não, eu tenho toda essa crença da doutrina espírita com relação a isso. E se isso chegar para você, num sonho que você quer realizar, não importa qual, mas é extremamente importante para você. E você está nesse caminho e as coisas parecem não caminhar e não dar certo. Tal como o rio, ele vai nos caminhos mais adequados para ele atingir o seu objetivo. Você vai chegar lá. E vem de uma fonte segura, de um médium sério, por exemplo, numa reunião séria, numa casa espírita séria, de que esse fato vai acontecer. Muitas vezes, às vezes vem por questões de religião, não dá certo, vem para cá procurando a solução. Sai daqui. Depois da palestra, depois do passe, atendimento com a entidade, vai embora e fala, aqui não é bom não, Deus aqui não é bom, vou procurar outra casa espírita. Ou outra religião, atribuindo de novo ao plano espiritual as suas responsabilidades. Não é bem assim. Perfeito? Mas sabendo que você está numa casa séria, tem um médium sério, e essa mensagem chegou até você, pode estar até escrito ali. Você fala, não acredito, isso aqui que está sendo falado
exatamente o caminho. O que vocês, todo mundo gostaria de receber essa mensagem. E aí? O que vocês fazem? Maravilha. Vou sentar, não vou fazer nada porque isso vai acontecer. Vai acontecer? Não vai acontecer. Pode acontecer na próxima encarnação, inclusive. Por que não vai acontecer? Apesar da espiritualidade ter dado certeza, médium sério, entidade que veio, né? A espiritualidade que se manifestou é séria, competente, o recado foi preciso. Você tem que fazer a sua parte. Porque se tem frio, né? Pode chover, pode fazer frio, pode fazer sol, pode ventar. Seu carro pode enguiçar num trajeto. A espiritualidade não sabia que ia furar o pneu, você vai gastar 20 minutinhos para trocar o pneu. Isso é coisa da vida. Você perdeu o seu emprego. O jovem não passou no Enem, né? Não passou no vestibular. Cara, não tem que estudar igual só o ano que vem, né? Às vezes muda até de opção. Não gosto tanto de engenharia civil, quero fazer fisioterapia. Nossa senhora, constrói prédio, agora vai reabilitar pessoas, né? Mas tudo bem, né? Olha como a vida vai te levando e você tem que tomar decisões a cada momento desse. Mas você tem uma mensagem dizendo que determinado sonho que você deseja vai ser realizado. Você tem que se preparar nesse durante. Você não sabe quando ele será realizado. Pode ser amanhã. E se for amanhã, você está preparado para receber aquele sonho integralmente? Às vezes não. É preferível eu receber um pouquinho mais tarde para me preparar, porque aquele sonho implica em conhecimento, implica em eu fazer um curso antes, implica eu fazer algumas amizades, eu tenho que manter a minha vida com portas abertas para receber não só o aprendizado das dificuldades, mas pessoas que possam ajudar na realização do meu sonho. Portas abertas é ficar atento às coisas que podem acontecer na sua vida, de pessoas que estão do teu lado. Às vezes ocorre aqui, ó, a pessoa está do teu lado, ela tem a solução para os seus problemas. E a gente não sabe. É ficar aberto, né, ouvidos e olhos atentos para poder receber novas informações. Portas abertas no coração para receber isso. Então, se você recebe uma mensagem dessa, que de alguma forma dá certeza a você de que você vai conseguir, você tem uma responsabilidade imensa de fazer a coisa acontecer. Você vai passar, tá? No vestibular, tal. Se você não fizer a inscrição no vestibular, você não vai passar, não fez inscrição. Antes de fazer a inscrição no Enem, né? Seja lá o que for, se você não estudar, você não vai passar. Eu desejo um novo emprego. Peraí, para aquele novo emprego eu preciso fazer o quê? Determinado curso, etc, etc. Às vezes está no seu próprio emprego agora, porque ele vai ser a vitrine para a pessoa te contratar no emprego que você deseja. Então faça bem aquilo que você está fazendo hoje. E fazer com paciência e acreditar que o seu esforço vale a pena. Isso é lei do progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que fala sobre o título, né, do capítulo 13, há muitas moradas na casa do Pai. E no capítulo 17 está lá, sede perfeitos. Tá? Só um parênteses, tem que falar, ser perfeito, Jesus é perfeito, você é perfeito tão quanto Jesus? Poxa, a gente não nasce, não fala, não sabe comer sozinho, faz xixi, cocô na fralda, não sabe se limpar, não sabe falar, e todo mundo fala, nossa, que bebê perfeito. Somos perfeitos em cada fase da nossa vida. Então nós somos perfeitos cada vez mais que a gente melhora. Somos mais próximos da perfeição a partir do momento que eu saí daqui hoje, depois da palestra, depois do passe, depois que eu conheci pessoas diferentes. Então, o que esses dois capítulos trazem em termos de resumo? O tempo de Deus é diferente do nosso. Para ele, uma mensagem dessa pode ser ocorrer daqui a um segundo, mas para nós, daqui a um ano esse seu sonho vai ser realizado, daqui 3, 5. A gente não sabe o mais será realizado. A reencarnação, por outro lado, nos mostra que nossos sonhos podem fazer parte de uma programação espiritual, mas que dependem do nosso esforço e amadurecimento. Você pode ter programado lá, esse sonho eu quero realizar. Tem certeza que você quer realizar esse sonho? Eu tenho certeza que eu quero realizar esse sonho.
Beleza, esse é o seu objetivo? É. O que acontecer durante, nessa sua viagem, nesse seu planejamento, é o que você vai ter que enfrentar. Consciente daquilo que você vai ter que enfrentar, mas você sabe o que você vai querer fazer e concluir aquele seu sonho. Então é decisão sua. As decisões dos obstáculos, etc, nem se preocupa, a gente não tem essa inteligência absoluta para chegar e falar, olha, na segunda-feira eu vou ter essa dificuldade, na terça essa outra dificuldade, mesmo porque nosso planejamento não é só nosso. As outras pessoas também têm as escolhas delas. A minha escolha pode interferir na escolha dela, e nessa interação a gente vai tomando o caminho como o rio para onde der. Perfeito? Enquanto se espera, só para concluir, então tá bom. O que eu faço? Primeira coisa, conselhos práticos, né? Então tá. A minha vida nada dá certo. Mas o que eu tenho que fazer hoje? Confiar que a coisa vai dar certo. Se você assim planejou e a gente vem com esse esquecimento, que eu acho que cada vez mais eu me convenço disso, que a gente não esquece como planeja, e vem com a memória apagada, é justamente para não ver a grandeza da nossa escolha e as dificuldades pelas quais a gente escolheu passar. Então, a primeira coisa é confiar na decisão que você tomou, mesmo que você não saiba se estamos aqui, é porque você se acreditou no plano espiritual. A gente veio para cá, tem que confiar em mim. Segunda coisa, trabalhe. Faça a sua parte. Terceiro, sempre rezar. Fazer, trabalhar, mas orar. Agradecendo, louvando e pedindo. Por que não? Oração também faz parte de você louvar, agradecer e pedir. Não pedir a realização do sonho, né? Mas força para enfrentar os obstáculos, porque o sonho será realizado. Aceite os desafios como aprendizado. Não os renegue. Tá? O obstáculo se veio para mim, peraí, confiar, peço oração dos fortes, né? Não peso mais leve, né? Mas ombros fortes para suportar e aceitar os desafios. E amar o caminho. Se você não curtir a sua vida, está perdendo tempo. E tempo a gente perde mesmo se você não usar bem. Dinheiro você pode perder, mas amanhã eu posso recuperar. Agora tempo não. Tempo é precioso, extremamente precioso. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês com relação a nada dá certo na minha vida, não é bem assim. Tem uma série de questões que a gente pode, sem dúvida nenhuma, enfrentar, confrontar e de alguma forma nos amadurecendo, aprendendo e sabendo que a gente vai ter um sonho realizado. Sejam eles 2, 3, ou seja lá quantos forem. Tá bem? Podemos fazer a oração final? Então, agradecendo pela vida, pedimos que possamos compreender e aceitar que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera. E tudo bem. Às vezes a vida toma caminhos que a gente não entende na hora, mas é justamente nessas curvas inesperadas que acontecem coisas tão bonitas que a gente nem imaginava viver. É aí que mora a mágica da nossa vida. Aquilo que nos surpreende, chega sem aviso e transforma tudo. Vamos confiar, tendo a certeza que muita coisa boa está esperando pela gente. Que assim seja. Que assim seja.